Olá, meu querido irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração hoje, nesse dia em que você está com a gente, na nossa partilha entre irmãos, nossa conversa de amigos, de irmãos em Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre as riquezas da nossa fé, querendo trazer para o seu coração um pouquinho de ânimo, de encorajamento. Deus é maravilhoso e Ele tem feito em nós maravilhas. É verdade. Mesmo quando a vida está meio complicada ou muito complicada, Deus continua ao nosso lado e fazendo coisas incríveis, sustentando a gente. Então, coragem, vamos em frente. Laura Beatriz, minha irmã, tudo pronto para a nossa partilha? Tudo pronto, na alegria, na expectativa. É tão bom partilhar a palavra, Padre Antônio. Para mim, é uma das melhores coisas da vida, sabe? É bate-papo com a palavra de Deus. Nossa, aliás, eu aproveito para perguntar para os irmãos se sou só eu, se vocês também acham. Eu acho, assim, uma bênção a gente poder tomar um versículo, um texto da palavra de Deus, o Senhor falar e a gente partilhar e ouvir dos irmãos também como é que eles veem esse texto. É bom demais, Padre Antônio. Então, se alguém quiser, manda aí um comentário pra gente. Partilha você também, você faz parte da partilha. Isso. Não somos só nós dois aqui. Escreve alguma coisa, dá um retorno pra gente. Se você acreditar que pode fazer bem para mais alguém essa conversa, manda para um amigo, para uma pessoa querida. Enfim, interage com a gente para que a gente possa continuar levando um pouquinho da palavra um pouquinho mais longe. Né? Então, isso. Vamos lá, vamos começar a nossa partilha de hoje. Só reforço, compartilha, é importante isso, né? Porque quando eu vejo aí no Instagram, né, das páginas católicas, sinceramente, com Padre Antônio, eu não vejo esse tipo de, assim, de interação, duas pessoas conversando sobre a palavra, acho tão legal. Então, se você também acha legal, compartilha aí com outros irmãos, para que outros irmãos possam estar junto com a gente. Então vamos nós. Laura, qual é a sua proposta para a gente hoje? O que a gente vai compartilhar? Padre Antônio, eu estou assim já há alguns dias muito tocada com uma palavra de Jesus e eu quero assim que a gente possa entender por que Jesus, assim, nesse momento, foi no Sermão da Montanha, né? Ele fala: brilhe a vossa luz diante dos homens. É Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Quer dizer, ele não... Jesus dá um enfoque que ele podia até usar, olha, dá uma iluminada aí, mas ele fala: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, eu fiquei muito tocada, Padre Antônio, com essa relação. Quer dizer, na medida em que eu não deixo a luz de Deus brilhar, o Pai do céu não vai ser glorificado. Então, eu estou assim, muito tocada com isso. Desde o momento da primeira palavra, brilhe. Então, brilhe a vossa luz diante dos homens. Às vezes a gente tem uma ideia assim, não, uma falsa humildade, né? Mas Jesus aqui, ele fala claramente, não é para se exibir, não é para se mostrar, né? Não é para estar na página do Instagram, não é isso que Jesus está falando aqui, né? Mas ele está falando algo muito concreto que eu queria que a gente aprofundasse um pouco aí, para que juntos e junto com os irmãos a gente entender o que Jesus quer dizer com isso, né? Diante dos homens. Vamos voltar 2 versículos. Então vamos. Eu acho também. A partir vai do entender. versículo 14, Jesus melhor. começa a usar essa linguagem da luz, né? Então, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Jesus afirma: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro,
a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Então, primeira coisa, Jesus diz para os seus discípulos, para aqueles que estão ouvindo a ele, vocês são a luz do mundo. Em vários lugares da Sagrada Escritura, essa comparação com a luz é usada. Aliás, em outros lugares, Jesus diz a respeito dele próprio, Pois é. eu sou a luz do mundo. E depois ele diz a nosso respeito, vocês são a luz do mundo. Jesus se identifica com a gente. Né? Nós estamos nele, ele habita em nós. Quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, e depois ele diz, eu sou a luz do mundo, eu acho que ele está falando de uma identificação entre ele e a gente, que deve ser o primeiro passo para que tudo isso seja possível. Eu e Jesus devemos estar de tal maneira identificados. Jesus deve estar de tal maneira irradiando através de mim. Eu devo estar de tal maneira sendo iluminado pela presença de Jesus, que ele possa usar essa expressão luz do mundo de maneira intercambiável para falar dele e de mim. Então, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Vocês são a luz do mundo. Jesus se identifica conosco. Por mais que isso possa parecer para a gente estranho, por mais que isso possa parecer para a gente talvez algo quase impensável, não. Em várias passagens da Escritura, Jesus se identifica com a gente. De tal maneira que é como se Jesus quisesse dizer, olha, eu não me imagino sem vocês. Uau! Certo? Outra passagem na qual isso para mim fica muito evidente, quando o apóstolo Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco e ele cai debaixo daquele brilho da luz de Jesus, Paulo pergunta, quem és, Senhor? E Jesus responde dizendo, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Ora, Paulo estava perseguindo a igreja. E Jesus diz, eu sou Jesus que você está perseguindo. Então, eu acredito que isso devia dizer algo muito precioso para a gente. Nós podemos nos imaginar sem Jesus. Ele não se imagina sem nós. Uau. Nós podemos achar que podemos viver sem Jesus e continuarmos sendo nós mesmos, inteirinhos. Jesus inteiro, aliás, os padres da igreja gostavam de usar essa expressão. O Cristo total é Jesus, o cabeça, e a igreja, que somos todos nós, o seu corpo. Não dá para romper essa comunhão, essa unidade, essa identificação. Todo cristão deveria levar muito a sério esse modo como Jesus se vê unido e identificado conosco. Eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, mas essa luz deve continuar brilhando ainda agora, em 2026. E para que essa luz do mundo, que é Jesus, brilhe nessa terra, nesse Brasil, ela só vai brilhar através de nós. Por isso ele diz, vocês são a luz do mundo. Repetindo pela milionésima vez, porque isso tem que ficar muito entranhado na gente. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre a montanha. Imagina que a gente está fazendo uma viagem de carro e, de repente, a gente vê lá no horizonte uma luz, ela vai crescendo, é a cidade para a qual a gente está indo. Ou imagina que a gente está viajando de avião e, de repente, a gente olha para baixo e a gente vê uma grande cidade, né, toda iluminadinha na parte da noite. Né? Não se esconde uma cidade que está construída sobre um monte. E ninguém acende uma lâmpada senão para colocá-la num lugar onde ela vai irradiar. Portanto, é como se Jesus dissesse, eu fiz isso com vocês. Eu acendi dentro de vocês a luz que é a minha presença, que sou eu mesmo. E agora eu tenho colocado vocês em lugares onde vocês não devem ficar escondidos, vocês não devem passar despercebidos.
vocês foram colocados por mim em lugares onde vocês devem irradiar e devem brilhar diante desse mundo que está jazendo em tanta escuridão. Jesus não acendeu em nós a presença dele para nos manter, não digo nem escondidos, mas para nos manter imperceptíveis. Jesus acendeu o brilho dele em nós para que a gente possa irradiar, para que a gente possa ser transparente. E essa luz, esse brilho dele, irradie pela gente até as pessoas que estão perto de nós. Então, essa é a primeira parte da comparação que Jesus faz. Vocês são a luz do mundo, mas ele diz em outro lugar, eu sou a luz do mundo. Vocês não podem ficar imperceptíveis e escondidos. Um cristão que passa despercebido nessa massa de escuridão na qual a gente vive, é um cristão que a gente deve se perguntar o que está havendo? Porque, afinal de contas, no meio de tanta escuridão, uma luz acesa não pode passar despercebida. E Jesus não acendeu a luz da presença dele em nós para que essa luz passe despercebida. Pelo contrário, ela tem que ser notada. Mas aí vamos usar a comparação, né? Vocês são a luz do mundo porque eu, Jesus, brilho em vocês. Jesus disse assim no versículo que chamou a sua atenção: brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, a minha luz tem que brilhar diante dos homens. Jesus não disse, brilhem os vossos talentos diante dos homens. Brilhem as vossas qualidades diante dos homens. Brilhe a vossa capacidade de convencimento diante dos homens. Jesus não disse nada disso. Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, que luz tem iluminado, que luz tem dissipado as trevas da minha vida? No fundo, é Ele mesmo. Então é como se Jesus dissesse, brilhe a minha presença em vocês diante dos homens. O que mais me faz pensar, Padre Antônio, isso aqui é no início do Evangelho e no início da vida pública de Jesus. E falando isso para os discípulos, cada um fazia uma besteira maior do que a outra, com todo respeito. Então eu fico assim pensando, num dia em que eu fiz umas bobagens, que chegaram a prejudicar os outros, até a minha família, até outras pessoas, e aí eu me deparo, eu me vejo diante, brilha a vossa luz. Espera aí, Jesus, como é que vai brilhar hoje o que passou aqui de mim? Não foi luz, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor... Mas como que a tua luz vai brilhar? Porque o que hoje saiu de mim foi só bobagem. Pois é, vou só voltar para ele. Parece que a gente não acredita. Jesus não disse, olha, pode ser que vocês se tornem um dia, quem sabe, amém, com muita vontade, a luz do mundo. Jesus também, assim como ele não disse, brilhem os vossos talentos diante dos homens, Jesus também não disse, brilhe a vossa capacidade de ser infalíveis, porque a gente não tem essa capacidade. Né? Brilhe a vossa, sei lá, a vossa impassibilidade. Eu sou... Jesus não disse isso. Brilhe a vossa luz, quer dizer, brilhe a minha presença em vós, amém, diante dos homens. Então, eu preciso acreditar, em primeiro lugar, que eu carrego uma luz dentro de mim. Primeira coisa, eu acho que esse é que é o problema. A gente às vezes fica tão impactado com o que a gente não fez de legal, com o que a gente fez que não foi bom, que a gente começa a acreditar que está tudo apagado dentro da gente. Não, talvez o que eu precise fazer seja só tirar a luz de debaixo da mesa e colocá-la no candeeiro. Ela está lá dentro, ela está acesa, ela está brilhando, mas talvez eu a tenha aos pouquinhos colocado de lado. Jesus não disse, olha, talvez um dia, quem sabe, vocês consigam ser a luz do mundo. Jesus afirmou, vocês são a luz do mundo. Jesus afirmou para mim, para você, para esse irmão, para essa irmã que está com a gente agora, talvez pensando nisso. E se eu sou a luz do mundo, o mundo está perdido, vai ficar num blackout total. Não está não. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente, agora a gente precisa crer nisso.
Você não é parte da escuridão do mundo. Você é parte Amém. da luz que pode dissipar a escuridão do mundo. Você não é parte dos problemas do mundo. Você é parte da solução de Deus para esse mundo. Acredite nisso. Acredite nisso. Se você acreditar nisso, aos pouquinhos você vai começar a viver isso. O Espírito Santo vai convencendo o coração da gente de que isso é uma verdade e aos pouquinhos a gente vai conseguir começar a viver isso. Mas não é uma questão de depende de mim, depende das minhas forças, eu vou dar conta, eu vou fazer isso dar certo, nem que seja na bolacha. Não, não é assim que funciona. A luz, basta que a gente coloque no lugar certo e ela começa a iluminar, ela começa a brilhar. Agora, talvez colocar a luz no lugar certo hoje, para muitos de nós, significa, em primeiro lugar, voltar a crer nisso. Talvez muitos de nós pensem, não, eu não carrego luz nenhuma dentro de mim. Apagaram tudo. O que tinha aceso aqui foi apagado. Não foi não, não foi não. Pode ser que tenha se tornado uma brasazinha muito pequena. Sopra de novo, você vai ver, vai reacender. Mas se deu errado, se de repente eu percebi, agora eu não estou conseguindo ser luz, não. Agora eu fui trevas. O que eu disse aqui, nossa, espalhou. Senhor, perdão. Senhor, sem ti eu não posso nada. Vem em meu socorro, me ajuda. E recomeça. E recomeça. Pronto. Porque senão a gente fica, sei lá, a gente fica imobilizado por uma sensação. Tá vendo? Eu não estou sendo luz. Tá vendo? Não, não foi. Peça perdão, Senhor, me perdoa. O Senhor acendeu em mim coisas tão lindas e eu aqui deixando a escuridão vencer. Me ajuda, me ajuda. E dê o próximo passo. E faça diferente. E daqui a pouco tente dizer uma palavra que ilumine o coração de alguém. Tenha uma atitude que possa trazer um brilho de vida para o coração de alguém. E vida que segue, vamos em frente. Isso que o senhor falou, Padre Antônio, me lembrou o livro que o Papa, ao ser perguntado por uma repórter, disse... me dá uma indicação de um livro, e ele falou A Prática da Presença de Deus, né? Então, isso que o senhor falou, como que é importante a gente viver isso. Eu acho que praticar a presença de Deus, não apenas no dia da missa dominical, né? Na hora da adoração, mas, inclusive, numa situação dessa em que eu fiz uma besteira, né? Lembrar dele. E lembrar que essa presença cerca a gente, vivifica a gente desde dentro, né? Senhor, eu acho que hoje, aqui nesse lugar, aqui no meu trabalho, nessa primeira parte da manhã, eu acho que eu não fui luz, não. Eu vacilei, eu falei umas palavras que podem ter apagado um pouquinho de esperança no coração de alguém. Senhor, perdão, com a tua ajuda, eu posso fazer diferente agora à tarde, porque de fato o Senhor acendeu em mim algo bom. Então, Senhor, com a tua ajuda eu vou fazer diferente. E pronto, e recomeça. Porque senão a gente estatela, a gente trava naquilo que deu errado e aí acha que pronto, acabou o meu dia, né? Dependendo até do temperamento da pessoa, isso pode acontecer. Há pessoas que, se alguma coisa não saiu legal na parte da manhã, aquilo, sei lá, dá uma chave de braço nelas e o dia inteiro se torna um dia ruim. E pronto, aí chega até de noite, a pessoa ainda está debaixo da tristeza ou da amargura daquilo que não deu certo, e aí fica amuada, e aí pronto. Não pode ser assim. Ok, eu falei alguma coisa que não foi legal, vou tentar refazer. Se eu puder desfazer isso com quem eu falei, vou desfazer. Se eu não puder desfazer, pelo menos eu vou tentar agora na parte da tarde ser luz, brilhar na vida dessas pessoas. Mas cuidado, porque se a gente deixar, às vezes, uma pisada de bola que a gente tem no começo do dia, sequestra a gente o resto do dia todo. Eu não podia ter feito aquilo. Aí pronto, aí eu me fecho, aí eu fico com a cara emburrada o dia inteiro, eu fico amargo o dia inteiro. Resolveu o quê? Você deixou de ser luz o resto do dia. Então pode ser que você hoje não tenha conseguido ser sol do meio-dia. Se você for sol das 4 horas da tarde, já está valendo, entendeu? Então vambora. O negócio é não se render ao desânimo. Porque o desânimo apaga a gente por dentro.
Isso é que tem que tomar cuidado. Aliás, o que o diabo vai tentar fazer é passar o dia inteiro fazendo... Aham. Para ver se apaga, né? Aham. Não pode deixar apagar. Uma das coisas que apagam, né, isso que a gente deve transbordar, é o desânimo. Então, vigilância contra ele. É muito forte ele dizer assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa relação que Jesus faz é tão tocante, né, Padre Antônio? Como a gente fica tocado quando a gente vê uma pessoa com um gesto bom, bíblico, né? A gente realmente fica iluminada também. Mas né? olha a diferença. O que Jesus não disse? Assim brilhe vossa luz diante dos homens e vocês mostrem as suas boas obras para que eles glorifiquem o vosso Pai. Não foi o que Jesus disse. Não. Pois é, mas esse é o risco que a gente corre de fazer. Como assim? Fazer coisas para mostrar às pessoas. Ah, sim, que é aquelas pessoas que vão Não, ajudar na lista. Bem menos do que isso. Bem Tá, menos. tá, Eu posso entendi. fazer uma pose de que estou rezando porque as pessoas estão vendo. Eu posso tratar bem uma pessoa porque tem alguém vendo. Jesus não disse mostrem as vossas boas obras. As boas obras de verdade, elas não são mostradas, mas as pessoas veem. É verdade. É diferente, É. né? Então, Jesus, primeira coisa, não quer que a gente mostre boas obras. Jesus quer que a gente faça boas obras. As pessoas vão ver as nossas boas obras. Mas boas obras, boas mesmas, elas não são ostentadas. Elas são vividas de maneira generosa e natural. E as pessoas veem. As pessoas veem. Boas obras não são coisas que necessariamente eu faço e serão coisas que serão praticamente uma lição para as outras pessoas. Não. Às vezes uma boa obra é simplesmente o meu calar, a minha paciência num determinado momento complicado, e pode ser que alguém note aquilo, olha, eu entendi. Bastou. Né? Vou dar um exemplo, né, bastante diferente. Né? No Evangelho de São Mateus, lá no final do Evangelho de São Mateus, Jesus está morrendo na cruz. Portanto, Jesus não está fazendo nada que aparentemente soe como uma boa obra que as pessoas vão admirar. Ele estava simplesmente morrendo numa morte terrível e que era motivo de vergonha naquele tempo. Aí São Mateus diz que quando Jesus morreu, um centurião, um soldado romano que estava no Calvário, vendo Jesus morrer, exclamou: na verdade, esse homem é filho de Deus. Jesus não morreu na cruz fazendo uma pose para que as pessoas vissem, nossa, que coisa diferente. Não. Jesus simplesmente morreu em meio a dores, em meio a sofrimento. Mas o modo como Jesus morreu foi diferente por algum motivo. Para aquele homem ficar tocado dessa E um centurião que devia ter visto já muita gente ter morrido, vendo a maneira como Jesus morreu, acreditou e disse: esse homem é filho de Deus. O morrer de Jesus na cruz foi uma boa obra e foi a melhor de todas. Mas a gente há de convir que não era nada que pudesse impressionar ninguém ou fazer com que ninguém dissesse: uau, esse homem ele é. Não. Mas o modo como Jesus morreu foi o bastante para que um homem acostumado a guerras e à morte visse e acreditasse. Pode ser que a minha boa obra, num determinado dia, seja o modo como eu morro para mim mesmo. E ao invés de entrar numa guerra, ao invés de entrar numa confusão, eu simplesmente, morrendo para mim mesmo, silencio e vivo. Bom, pode ser que isso seja para alguém uma boa obra que faça a pessoa entender. Vale a pena às vezes silenciar. O importante é viver, né, com confiança em Deus. Pronto. Jesus não disse mostrem as suas boas obras. Jesus disse façam o que é preciso ser feito. E as pessoas vão ver e vão glorificar a Deus. Porque Jesus também não disse
para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vocês, que são pessoas incríveis. Jesus disse que vejam as vossas boas obras e vendo o modo como vocês vivem, o modo como vocês fazem as coisas, as pessoas acreditem que existe um Deus. Né? Então tem uma série de coisas aqui que são diferentes do que a gente costuma imaginar. E a gente tem que, como cristão, estar atento a isso. Porque a gente vive num mundo de muita exposição. A gente expõe os defeitos dos outros e as nossas aparentes qualidades. Vigilância com isso. Jesus não pede a nossa exposição. Jesus pede simplesmente que brilhe a nossa luz. Eu não preciso dizer para uma fonte de fogo, brilha aí, vai lá, brilha. Ela simplesmente vai brilhar. Porque é da natureza do fogo brilhar, ele ilumina. Jesus não está dizendo para a gente expor, Jesus não está dizendo para a gente ostentar nada. Ele está dizendo simplesmente brilhe, deixe brilhar a luz que eu acendi dentro de você. Padre Antônio, o senhor chegou a falar no início, mas eu vi assim agora com essa sua fala o quanto o calar é uma maravilhosa obra de Deus, principalmente nesse tempo de exposição, porque a gente se vê impelido a ter opinião sobre tudo, né? Então, inclusive, eu, como sou uma boa católica, Padre Antônio, então eu sou uma boa católica, eu sou da comunidade Bom Pastor, então eu tenho que dar opinião disso, disso e disso. E aí, que obra é essa que eu estou causando, dando a minha opinião? Que é uma boa obra isso? Eu ter que me colocar e dizer o que eu... né? Entrando em confronto e agredindo o outro. Então, assim, muito forte o Espírito Santo vindo ao meu coração, dizendo que o quanto a fazer uma boa obra hoje, muitas vezes me calar, morrer para mim mesmo, como você fala. Jesus mesmo diz em outra parte do Evangelho, né? Realizem a obra de Deus. E quando pergunta para ele qual é a obra de Deus, né? A obra de Deus é que acrediteis. Então, em primeiro lugar, tirar da gente aquela impressão de que a gente vai fazer coisas e a quantidade do que a gente faz ou o nosso talento para né, mobilizar e tal, isso é o mais importante. Não. A primeira boa obra é crer. Né? O primeiro verbo a conjugar é crer. Crer em Jesus, crer que Ele é a luz do mundo, crer que Ele fez de nós a luz do mundo. Sem isso, a gente se mantém numa dimensão que não é a dimensão do Evangelho. Portanto, crendo agora, atento ao Espírito Santo, atento ao Senhor, eu vou buscar deixar de lado tudo aquilo que poderia impedir que a luz de Cristo irradiasse através de mim. Então, o primeiro grande trabalho, vamos dizer assim, do Espírito Santo na gente e uma boa quantidade de obras boas que a gente deve realizar tem a ver com esse morrer para si próprio, que significa não ser uma pessoa opaca, de tal maneira que a luz que brilha dentro de mim nunca consegue transbordar, porque tem tanta coisa escondendo a ela. Então, o Espírito Santo vai ensinando a gente e ajudando a gente a morrer para a gente mesmo, para que eu me torne um pouco mais translúcido, um pouco mais transparente. Como diria São João Batista, que ele cresça e eu diminua. Então, tem que ter menos de mim para que tenha mais dele. Eu tenho que ser menos opaco, eu tenho que ter menos coisas minhas sobre mim, para que a minha luz, que é Cristo, transborde mais. Isso são as primeiras coisas. Depois vem todas as outras que têm a ver com agir, né, em favor do outro, levando algo bom para os outros. Mas todo o tempo a gente tem que lembrar que a dimensão do Evangelho é essa. Não é para que as pessoas... não é para que a gente ostente nada, é para que as pessoas vejam o que está transbordando da gente. Não é para que as pessoas admirem a gente, mas é para que o nosso procedimento lembre as pessoas de que existe um Deus e elas glorifiquem esse Deus.
Então, o tempo inteiro, no fundo, é que as pessoas olhem para a gente e a mente delas se volte para Deus. Então, é muito pouco tempo as pessoas vão ter, elas vão olhar e ver as nossas obras e vão lembrar de Deus. Se as pessoas se detiverem demais na gente, já não está legal. Já não está legal. Né? Se as pessoas se detiverem demais no que a gente fez e não perceberem, nossa, como Deus é bom, como eu vejo Deus através dessa pessoa, como eu entendo como Deus é pela maneira como ela age. Se demorar muito nisso, já não... Então, quanto mais a gente for transparente à presença de Cristo, melhor. No fundo, os santos da igreja são isso, são chamados a ser isso. Santos somos chamados a ser todos nós, mas aqueles que a igreja elenca, né, e apresenta para nós como modelos, eles são para isso. Os nossos irmãos evangélicos têm dificuldade com os santos, né? Tem várias dificuldades, né? Mas uma delas eu acho que tem a ver com isso, né? Porque parece que algumas pessoas podem dar a impressão de que o santo não é uma mediação, ele é uma dificuldade para que eu veja Jesus. Quando na realidade é o contrário. O santo é alguém no qual eu vejo que Jesus venceu. Eu vejo que Jesus viveu naquela pessoa. Eu vejo que Jesus transpareceu naquela pessoa. Uma característica de Jesus, porque Jesus é inesgotável, uma característica de Jesus foi vivida por aquela pessoa de tal maneira... Numa dimensão tão... que eu sou capaz de reconhecer, essa pessoa me ensina sobre a pobreza de Jesus, como, por exemplo, São Francisco de Assis. Né? Portanto, o nosso chamado, no fundo, é esse. É que as pessoas olhem para nós, mas pensem em Deus. É exatamente o que acontece com eles, né, Padre Antônio? Quando a gente tem, assim, experimenta essa vida, em vários momentos em que eu estava quase chutando balde e deixando a toalha, como dizem, né? Então, só de lembrar de Santa Teresinha, do Menino Jesus, mais recentemente, de um ano para cá, tem acontecido momentos difíceis, bem complicados. Eu lembro de São Pier Giorgio Frassati, que é um santo que o Papa canonizou o ano passado, que me toca profundamente, né? Porque ele vivia dessa forma. Como o senhor acabou de falar, a surpresa foi depois, né? Ninguém sabia, né, como era o coração dele e as obras maravilhosas que ele fazia no escondimento. Então, só de lembrar do nome dele, ver alguma coisa, aquilo já mobiliza o meu coração, eu já volto para a presença de Deus, de tão tocada que essas pessoas fazem em mim. Então, eu citei esses dois, eu sei que o senhor tem outros. Mas o chamado da gente é um pouco esse, né? Aliás, desde o início da Escritura, né, o Senhor já havia prometido a Abraão, olha, o teu nome vai ser uma bênção, a tua lembrança vai ser uma bênção, né, para as pessoas. Esse é o chamado de Abraão e esse é o chamado de todos nós, né? Que o nosso nome, que a nossa lembrança seja uma bênção. Mas por quê? Porque lembrando da gente, as pessoas podem lembrar de Deus. Nossa, estar com essa pessoa, lembrar dessa pessoa, me faz me sentir um pouco mais perto de Deus. Se a gente entendesse a nossa vida no fundo, e a nossa vocação desse jeito, qual é a tarefa do marido na vida da esposa e da esposa na vida do marido? De tal maneira viverem, serem, que quando eles estão juntos, eles se sintam mais perto de Deus. Né? A esposa deve experimentar no marido, na presença, no cuidado do marido, um pouco da presença e do cuidado de Deus, pelo modo como ele se desvela por ela. A mesma coisa, o marido deve ver na compreensão, na paciência da esposa, um pouco do que é a compreensão e a paciência de Deus. Então, poder dizer para a esposa ou para o marido, olha, quando eu estou perto de você, eu me sinto mais perto de Deus, isso significa que a gente está cumprindo a missão da gente. Né? Lindo. Há alguns anos atrás eu vi isso, né, muito de perto, em algumas situações de acompanhamento com pessoas que estavam passando por momentos muito difíceis, né? E eu entendi de um jeito
tão profundo isso, né? Numa situação em que um casal viveu algo muito doloroso de perda de filho. Eu via a mãe e o pai sofrendo muito, mas a mãe afundada naquela tristeza, e o pai que certamente estava sofrendo do jeito dela, né? Quando ele não estava junto da esposa, né, naquele momento de sofrimento, ele desabava, ele chorava. Quando ele chegava perto dela, quando ele ia chegar perto dela, ele limpava o rosto, e aí ele ia para junto dela e só perguntava: como é que você está? Olha, eu estou aqui. Olha, e eu achei aquilo bonito, e eu vendo a maneira como ele esquecia da dor dele para cuidar dela, eu entendi por que no Novo Testamento tantas vezes se compara Jesus como o noivo, o marido, o esposo da igreja. Porque Jesus esqueceu da dor dele para sofrer a nossa dor, para cuidar da gente na nossa dor. E aí, vendo aquela situação, aquele casal sofrendo, mas o marido, né, se esquecendo da sua dor para cuidar da esposa, eu pensei: poxa vida, assim deve ser, né? E essa mulher tem a chance de talvez conhecer um pouco mais, entender um pouco mais do amor de Deus através da presença e do amor do marido. Essa é a missão da gente, né? Então, no caso dele, né, a boa obra era enxugar os olhos e estar ali do lado da esposa dizendo para ela: olha, eu estou aqui, olha como é que você está, né? A boa obra era esquecer da dor dele para estar ali velando por ela. E se ela percebia e se ela entendeu isso, né, eu tenho certeza que, de algum modo, ela também descobriu um pouco mais, algo mais de Deus pelo cuidado do seu esposo. Então, não é que as pessoas parem na gente, né? Os santos não permitem que as pessoas parem neles. São sinais. Né? Os santos todo o tempo apontam para Jesus, né? E neles a gente encontra Jesus. No fundo é isso, né? Não é que só eles apontam. Não, neles a gente encontra Jesus. Neles a luz brilha. Brilha a vossa luz. Qual é a vossa luz, Laura Beatriz? Não é Jesus Cristo? Pois então, né? Então, os santos simplesmente fazem isso se tornar real, né? Neles brilha a luz deles, que é Jesus. E a gente encontra Jesus neles. Agora, o grande segredo é que esse chamado também é o meu, o seu e de cada um dos irmãos que estão com a gente, né? O nosso chamado não é dar conta de tudo. Não. Se vira nos 30. Nosso chamado não é seja infalível, não dá. Nosso chamado não é tenha solução para tudo, responda a todos os problemas, a todas as questões. O nosso chamado é brilha a vossa luz, que é Cristo, diante dos homens. Esse é o desafio. Não permitir que nada apague ou torne opaca essa luz, que essa luz transborde através da gente. Isso me lembrou, o senhor não conhece, uma música que eu aprendi com a Doris, linda, não vou cantar não, fica tranquilo. Que diz: que todos vejam em mim Jesus brilhar, que todos vejam em mim Jesus brilhar. Que todos vejam em mim a mesma luz que Cristo dá. Que todos vejam em mim Jesus brilhar. É isso aí. E veja a identificação, que todos vejam em mim a mesma luz que Cristo dá. É uma luz que só pode vir dele, mas essa luz ele pôs na gente. Ele se identificou com a gente. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Agora, o nosso olhar deve estar sempre todo voltado para ele. Quando o meu olhar está voltado para Jesus, depois as pessoas que vierem ter comigo vão olhar para mim, mas vão ver Jesus em mim e vão olhar para ele também. Pronto, basta. Sem preocupação. Mas é preciso que ele que vive em nós transborde. Então, esse é o nosso chamado, Laura. Não é complicado, não é a gente que faz. A iniciativa é dele, né? Tudo começa nas mãos dele. Tudo um dia volta para as mãos dele. Então, que a gente deixe essa luz brilhar. Amém, amém. Irmão querido, minha irmã, você carrega dentro de você uma luz maravilhosa. É a luz que existe na eternidade, no céu, porque é o próprio Jesus
que brilha dentro de você, ele vive dentro de você. Acredite nisso. Se tem coisas que fizeram você pensar que tinha se apagado tudo aí dentro, apagou não, apagou não. É Jesus que vive em você. Creia, confie nele e aos pouquinhos essa luz vai voltar a transbordar através da sua vida, fazendo bem para muito mais gente. Acredite nisso, que brilhe a vossa luz diante dos homens. É isso que a gente pede ao Senhor para esse ano de 2026 que está começando. Estamos acabando janeiro, o ano está só começando. Então vamos em frente, brilhando Cristo sobre essa terra. Brilhando Jesus nessa terra. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.